Vamos analisar a derrota para o Ceará por 2-1. Olha, a vitória sobre o Sport por 3-1 no final de semana passado iludiu, maquiou os problemas do Vasco, demonstrou hoje novamente. E para piorar, o esquema do técnico Fábio Carilli, que em vez de tentar maquiar as deficiências e beneficiar as qualidades, inibe as qualidades e deixa explícito as deficiências. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Eu queria dizer boa noite, mas não tem como dizer boa noite depois de uma derrota. Que se o Ceará também é um time horrível também, se fosse um time tecnicamente tivesse mais classe, a derrota seria de maior. Porque o Vasco novamente, a gente fala muito que os criadores de conteúdo, os jornalistas, mais ligados a outros clubes, não respeitam o Vasco, mas respeito se conquista. E para se conquistar, você tem que fazer esse importo, tem que se valer por esse respeito. O Vasco não se respeita. A começar esse esquema do técnico Fábio Carilli, que atrai o adversário para sua própria área e permite que o adversário troque passes dentro da sua área. Contra o Sport, como o Sport atacou como se não houvesse amanhã, como se o Vasco não tivesse poder de contra-atacar, deu certo. Contra o Ceará realmente já estava esperando que o Vasco fosse entrar fazer esse esquema. E acabou sufocando o Vasco. Mas até que antes do Ceará fazer o primeiro gol, o jogo estava sem emoção, nenhum dos goleiros estava trabalhando, até que o João Vitor quis botar emoção no jogo, deu um passe açucarado para o Fernando Sobral, que cruzou, não tem culpa do erro do zagueiro vascaíno, cruzou, e o Pedro Raul, lei do ex, só teve trabalho. Aliás, o Lucas Freitas, se tivesse melhor posicionado, dava para evitar que o Pedro Raul escolasse a bola para o gol, mas é um jogador, eu falei desde quando ele estava sendo especulado no Vasco, quando via vídeos dele, que ele é pior que o Léo Pelé. Mas tinha gente dizendo que o Léo Pelé era o pior zagueiro do mundo. Deixou o Pedro Raul escorar e abrir o placar. Antes o Vasco só havia dado um chute com o Paé, né, que a bola bateu na trave e foi para fora. E eu esperava que no segundo tempo o Vasco fosse ser mais objetivo, mas voltou, mas o técnico Fábio Carilli não abre mão de atrair o adversário para o seu campo de defesa, continuou com o mesmo panorama. A partir dos 15 minutos, o Ceará, que também não é dessas coisas, que desistiu do jogo, se retraiu, aí o Vasco pressionou. Teve um pênalti, para mim foi pênalti, em cima do Paé, que o Diguinho praticamente quebrou a perna do francês, não teve nem força para bater o escanteio. Teve nego aí culpando o francês, aliás, o esquema
do horrível para um jogador da característica do Paé, é culpa do francês, né? Nós só eles entendem de futebol, né? Mas um treinador cujo a filosofia é primeiro não levar para depois fazer, até isso você precisa ter uma qualidade. Até isso você precisa ter jogadores que te deem respaldo para fazer esse tipo de esquema. Se fala muito provavelmente, o Fábio Carilli tem como uma bússola o time campeão de 94. Muito provavelmente, mas aquele time de 94, apesar de muitos colegas dizerem que é um time que jogava feio, era um time sim, obediente taticamente, mas sabia o que fazer com a bola. Esse time do Vasco só tem dois elementos que o esquema do Fábio Carilli prejudica os dois. E ainda temos só uma arma que é um levantamento para o Vaes, que só funcionou já no final da partida que ele fez o gol do Vasco. É um time que precisa se reforçar, não precisa perder peças. Aliás, precisa sair para que existe ainda o Jean Neves? Ressuscitaram ele hoje. Mas é daquela coisa que, se não for revendido ainda nessa... Aproveitar a janela do meio do ano, não sei. Porque estou culpando ainda quem está sendo prejudicado pelo esquema do técnico Fábio Carilli. E mais estão relevando. Aliás, o presidente da Assembleia Geral já fez o Orlando Viciano responder a explícito conflito de interesses dele ser advogado do Vasco e advogado dos credores. Cadê o Pedrinho? Um time totalmente desarrumado. Não espero que essa janela do meio do ano corrija esses problemas, até porque o Marcelo Santana já provou que contratação que melhora o time não é com ele. Ele pode vir com 5 jogadores, ele vai acertar apenas uma. Essa janela foi um Nuno Moreira. Mas também vem coisas aí que tem que ser esclarecidas, por exemplo, o Marcelo Matos, né, um mago, que diziam que era mago, que os últimos, antes do rompimento da 77, ele ficou poucos meses no Vasco, que trouxe o João Vitor a preço de jogador de seleção. Acho que pagou 14 milhões por ele, e ele dando passe açucarado aí que resulta igual. Bom, mas novamente vão brindar que tem um poder da caneta por vários tipos de interesse, para vazamentos, continuar tendo informações privilegiadas de jogadores que vão viajar, que não vão, escalação, outros por ter relacionamento anos com esse grupo político, não se colocam, acho que em primeiro lugar, se colocam seus interesses em primeiro lugar, uma certa
Torcida organizada que coloca o seu interesse em primeiro lugar no clube. Novamente a atuação patética, horrorosa. Será que vai o Pedrinho, né, que não é nem homem de admitir que não quer vender, vai esperar tomar uma pancada sábado para demitir o técnico Fábio Carilli? Eu espero que sábado tenha aquela sorte, vença o jogo, ele ganha algumas semanas, porque amo vencer o Flamengo, faz anos que eu não sinto esse gosto de vencer o Flamengo. Está muito complicado. Ainda mais que o Pedrinho, ele tem uma coisa que nenhum antecessor dele teve. Uma cacetada de chapa branca blindando. Aposto que um deles, inclusive, vai falar que já tem mais natas assinados. Deve ser o contador oficial de natas lá. Bom, inclusive, na última vitória contra o Sport, tentou blindar aí a torcida, tentou pautar a torcida. Não é fácil. Então é isso, galera. Até o Desperta Vascaíno, que será o primeiro tempo da entrevista coletiva lá no Ceará, e a hora do almoço, o segundo tempo, e a gente vai, e aí depois o Boa Noite, com o resumo da quarta-feira do Vasco, e a gente vai fazer um conteúdo também na quarta-feira de Fórmula 1. Meu Deus do céu, parece que vai ser mais um ano de sofrimento, espero estar errado. Até mais.